Galera, quero anunciar aqui pela primeira vez no YouTube, quem me segue no Instagram já está sabendo, a minha nova parceria aqui do canal. De agora em diante vocês começarão a ver também aqui no canal motos e avaliações da marca Bajaj e Triumph aqui da concessionária Triple de Campinas. Lá é uma concessionária onde as duas marcas estão presentes, inclusive KTM. O vídeo de hoje e o vídeo anterior sobre a Dominar 200 só foi possível através dessa nova parceria, na qual eles vão ceder motos aqui para que eu avalie e traga esses conteúdos aqui para vocês. E caso você se interesse por qualquer uma dessas motocicletas, vou deixar na descrição aqui o contato do vendedor Pablo para ajudar vocês aí a fecharem um bom negócio, ok? Chamem ele no WhatsApp para vocês conseguirem adquirir aí a sua Bajaj, ok? No vídeo de hoje quero trazer para vocês a avaliação detalhada da Bajaj Dominar 200 e já falo de antemão que tenho gostado bastante das motocicletas da Bajaj. No vídeo nesse canal aqui eu já comentei e entrevistei um dono de uma Dominar 400. Em breve vai ter mais vídeos sobre a 400, mas hoje quero trazer para vocês a avaliação detalhada, todos os detalhes da Dominar 200. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o seu motor. É com certeza o que a gente tem de mais valioso nessa motocicleta. Ali nós temos um motor de 200 cilindradas com 3 velas, o que já é bem diferente. A grande maioria dos motores tem uma vela apenas para cada cilindro. E ali é um motor monocilíndrico com 3 velas, arrefecido a água, o que é muito atípico para motores dessa cilindrada e é atípico com suas concorrentes como o CB300F, FZ25 da Yamaha, Hunter 350 da Royal. Nenhuma delas tem arrefecimento líquido e isso é sem dúvidas uma característica valiosa, porque faz com que esse motor trabalhe sempre na temperatura ideal, o que favorece durabilidade e performance. É um motor que traz números bem atípicos pela sua cilindrada. Para você ter uma noção, a Dominar 200 tem praticamente os mesmos números de força comparados com a CB300F, que tem 300 cilindradas. E quando você põe na prática, pode ter certeza que uma Dominar 200 vai andar junto com uma CB300F, sem sombra de dúvidas. A performance desse motor é muito incomum e sem dúvidas esses motores monocilíndricos da Bajaj são muito fortes e empurram bastante. Esse motor da Dominar 200 ele é super quadrado, ou seja, tem um pistão grande com um curso pequeno dentro ali da sua camisa. Ele tem o diâmetro maior do que o curso e normalmente motores assim levam os números para giros mais altos, levam o topo de performance em giros mais altos e não é diferente aqui na Dominar 200. Essa motocicleta tem 24 cavalos a 9.750 rotações por minuto. Então perceba, o pico de potência é em giros bem altos, característicos de motores mais esportivos, motores giradores, motores bastante elásticos. Quando a gente fala de torque, ela tem 1,8 kgfm a 8.000 rotações por minuto. E aqui também traz pico de torque em números altos de rotações por minuto. Para você ter uma noção, uma Hunter 350 tem o topo de torque beirando ali os 5.000, 5.500 rotações por minuto. Então perceba a diferença de característica, a diferença de entrega, uma entregando mais baixo e outra entregando bem mais alto. Uma grande vantagem de motores super quadrados como o da Dominar 200, em sua grande maioria, é que esses motores giradores normalmente entregam bastante performance quando a gente compara dentro da categoria, dentro de faixas semelhantes de cilindrada,
Normalmente os motores super quadrados são os que mais entregam performance, principalmente potência. Então são motores que tendem a ser mais elásticos e mais fortes na rodovia. Em contrapartida, esses motores giradores, como o da Dominar 200, eles são fracos, eles são mortos em baixo giro e não é diferente na Dominar. Para você ter uma noção, de sexta marcha a 60 km por hora em uma subida, se você dá mão, ela não consegue ganhar velocidade, ela fica ali, mas não tem força para ir ganhando velocidade, nem que seja aos poucos. Então perceba, a Dominar 200 é de fato fraca em baixo giro, mas no geral não me incomodou. E eu temo a dizer que isso funcionou muito bem na Dominar, porque ela tem marchas leves. A relação do câmbio dela faz com que o giro fique sempre alto. Então, mesmo de sexta marcha a 60 km por hora, ela ficando com um giro ali relativamente baixo para a característica do motor, por mais que ela não tenha a força de ganhar velocidade, mas ela consiga manter essa velocidade, o motor não se incomoda, ele não fica ali quicando, batendo a corrente e pedindo marcha mais leve, pedindo reduções. Então, no geral, não é um motor super quadrado que você precisa ficar ajustando as marchas toda hora, porque senão ele não tem força e não tolera, como por exemplo a Versys 650 aqui, que é um motor bem mais enjoado nesse sentido. Então, ali na Dominar é um motor que joga sim os números de performance em giros mais altos. Se você quer que a moto ande, você vai ter que pôr ela em giros mais altos, mas esse motor não se incomoda em estar em giros mais altos. A vibração dele é bem tranquila, por ser um monocilíndrico, vibra quase nada, isso está bem legal, capricharam no projeto ali do motor. Então, mesmo em alto giro, ela não fica te incomodando ali com vibração excessiva. Então é um motor que fica numa boa em alto giro e que fica ali te chamando para pilotar de forma mais intensa, de forma mais esportiva, porque de fato a região confortável desse motor é no alto giro. Sei que isso é uma característica que algumas pessoas não gostam e sei que também outras pessoas gostam. Então saiba, esse motor da Dominar 200, ele é nervoso, ele traz uma performance bem acima da média pela faixa de cilindrada, mas saiba que é um motor sim fraco em baixo giro, mas que em alta tem bastante fôlego e competência. Quando a gente fala de velocidades, esse motor consegue beirar ali um top speed, uma velocidade máxima de 150 km por hora, 147, 148 por aí, e ele chega lá com rapidez, tá? Então não é uma moto frouxa não, ela é bem esperta pela categoria e gostei bastante da performance. Quando a gente fala de velocidades de cruzeiro, é um motor que não se incomoda de manter velocidade de cruzeiro dentro das velocidades permitidas, com um certo fôlego para você fazer ultrapassagens. Então, exemplo, na nossa rodovia aqui Bandeirantes, o limite máximo é de 120 km por hora.
Então se você pode manter ali numa boa 120, que ela vai dar conta de subir e descer numa boa nessa velocidade, com um certo fôlego para você fazer ultrapassagens aí até beirando 150 km por hora, como eu te falei, ok? Então, sem sombra de dúvidas, o que eu mais gostei da Dominar 200 é esse motor. Ele está muito esperto e competente para essa faixa de cilindrada e a Bajaj mandou bem demais nesse projeto. Quando a gente fala sobre calor do motor, o quanto ele vai te incomodar aqui nas suas pernas e canelas. No dia que eu testei estava relativamente calor ali, temperatura ambiente beirando ali os 30 graus. E ela não me incomodou, nem na rodovia, nem na cidade. Achei que o conforto térmico ali tá bem legal, não tenho nada de negativo para falar nesse sentido. Quando a gente fala de ciclística, a Dominar 200 sem dúvidas tem uma excelente capacidade de se movimentar ao longo aqui das leis da física. Então a motocicleta tem rodas de aro 17, que é um tamanho bastante interessante para deixar a moto rápida, né? Tem um efeito giroscópico pequeno na roda para deixar ela rápida nas mudanças de trajetória. É uma moto que tem entre-eixos curto, então isso favorece a agilidade, principalmente em baixa velocidade nos meios urbanos. Então, relembrando, entre-eixos longos fazem com que a moto fique muito instável em alta velocidade, só que ela perde a capacidade, né, a velocidade de mudança de trajetória. Entre-eixos mais curtos fazem com que a moto perca essa estabilidade em altas velocidades, mas ganhe bastante agilidade para mudanças de trajetória. No caso da Dominar 200, ela tem um entre-eixos curto e isso favorece demais, é uma moto rápida e ágil nos meios urbanos. Então é uma moto fácil de pilotar, rápida e ágil e vai muito bem aí na sua guerra de aro, no seu dia a dia para andar no corredor, trocar de corredor, que já é uma situação que exige um pouco mais de ciclística, né, de quantidade de esterço e facilidade. Então é uma moto muito tranquila de andar, né, de andar nos grandes centros urbanos sem sombra de dúvidas. Uma característica que eu não gostei da ciclística é que comigo que sou leve, né, vocês que me acompanham aqui sabem que pelo fato de eu ser leve, as motos tendem a ficar muito leve a dianteira em altas velocidades. No caso da Dominar 200, ela foi ali mais ou menos até uns 140 km por hora e acima disso eu já senti que a dianteira estava muito leve. Então teve até uma situação que eu estava ali beirando um pouco acima de 140 por hora. Eu passei em uma ponte, né, numa rodovia muito boa, era uma depressão bem pouquinha, mas quando eu passei ali, a dianteira deu uma leve balançada que já me assustou. Então a ciclística em alta velocidade da Dominar 200, creio eu que por causa dos pneus, não está muito legal. Pensando aqui, a CB300F, por exemplo, da Honda, ela consegue manter uma ciclística boa a 150 km por hora e ela tem medidas muito parecidas de entre-eixos, as rodas são muito parecidas, né, as medidas, só que na CB a ciclística ficou superior. Imagino por causa dos pneus que vem original. Na CB300F vem o Diablo Rosso 3, que é um excelente pneu. Então eu imagino que essa ciclística da Dominar 200 pode ficar ainda melhor e tolerar ainda melhor essas altas velocidades se a gente evoluir um pouco ali o seu pneu. Então esse foi o ponto negativo que eu achei da ciclística, mas em baixa, médias velocidades ela vai muito bem e tem uma ciclística muito bem acertada, a moto tá ágil e cabe muito bem com a proposta dela, que é ser uma motocicleta urbana.
Quando a gente fala do peso, pessoal, a Dominar 200 está bem na média no quesito peso. Ela pesa 157 kg em ordem de marcha, ou seja, pronta para rodar. E tá um peso muito legal, tá? Tá mais ou menos na média das motocicletas que tem bons pesos aí no mercado, como a CB300F, FZ25 da Yamaha. Então o peso potência tá bem legal. A performance desse motor de 200 cilindradas da Bajaj puxa muito bem essa carga e não falta fôlego. A moto é bastante esperta mesmo. Vale você fazer um test ride e comprovar isso na prática. Esse motor aí, como eu disse, ele tá bem forte pela categoria dele, ok? Quando a gente fala sobre o câmbio, ela tem 6 velocidades, o que é um ótimo quesito, principalmente para dar um pouco mais de fôlego e conforto na estrada, né, em velocidades mais altas. Então tá bem legal, 6 marchas é sempre muito bem-vindo. Tem um câmbio bem leve, não é um câmbio áspero, barulhento e ruidoso. O câmbio é bem tranquilo e bem ali fácil de lidar com ele, associado a uma embreagem assistida e deslizante que vai muito bem, que encaixa muito bem. Não tenho nada de negativo para falar do conjunto câmbio e embreagem. Tá tudo muito bem encaixado ali, tudo funcionando muito bem ali e gostei bastante desse câmbio de 6 velocidades. Vamos falar um pouco agora sobre capacidade do tanque, autonomia e consumo de combustível. Sem dúvidas, a Dominar 200 é uma moto econômica que beira ali de 35 a 37, 38 km por litro. Então, de fato, uma moto econômica que vai te trazer benefícios aí na sua guerra diária, né? Quanto menos a gente gasta com combustível, melhor é, principalmente se você roda muito. Associada a um tanque de 12 litros, essa motocicleta tem uma autonomia acima de 400 km. E para ser mais preciso, 444 km é mais ou menos o tanto que ela vai rodar com essa capacidade de tanque. O que é excelente se você usa a moto para deslocamentos diários e nesse deslocamento você vai de uma cidade para outra, a autonomia soma bastante e também grande autonomia é sempre ponto positivo, né? Então você não tem que se preocupar tanto com postos de combustível, soma demais. Se você for usar só no uso urbano aí, sem dúvida esse tanque vai durar várias semanas aí, pelo menos 2 semanas se você rodar todo dia. Então tá com uma autonomia bem legal, gostei. Quando a gente fala sobre os freios, a Dominar tem ali freio a disco nas 2 rodas, com ABS em apenas um canal, só na roda dianteira. E ela tem ali roda fônica e sensor de ABS na roda traseira, mas ele está desabilitado. O que eu achei estranho, né? Já que a montadora quer economizar com a ausência de um canal, então economiza na roda fônica e também no sensor, né? Mas enfim, algum motivo deve ter. Mas de fato ela tem ABS só na roda dianteira,
o que é sim um ponto negativo e soma para deixar a moto mais perigosa em algumas situações mais adversas, como chuva e pisos de baixa aderência. Fazia tempo que eu não testava e andava em uma moto sem freios ABS e confesso que não me incomodou a ausência do freio ABS na roda traseira da Dominar 200, porque ele não é muito agressivo ali. Então você pode apertar com uma certa força no pedal, que a roda leva um certo tempo para travar. Então não é um freio muito explosivo ali, que vai travar facilmente e já vai fazer com que você perca ali a tração da roda traseira. Então por mais que não tenha ABS, no uso prático eu gostei, porque por mais que eu testasse em frenagens fortes, demorava um certo tempo para a roda traseira começar a perder a aderência e eu de fato perceber a traseira balançando, né, perdendo ali a trajetória. Então é sim um ponto negativo. Em estações de chuva vai valer mais atenção aí do condutor, porque principalmente se você estiver numa curva e etc, você deixar a roda traseira escorregar pode significar uma queda. Então é um ponto negativo. A ausência desse ABS poderia ter e seria muito legal se tivesse nas duas rodas. Quando eu falo de performance de freio, gostei bastante. Não são borrachudos os freios, não precisa pôr muita força, principalmente no freio dianteiro, para você parar a moto. Então tá bem dimensionado, o freio não te assusta e ele dá conta do recado. Gostei bastante desses freios, apenas com essa ressalva que poderia ter o ABS de 2 canais aí, incluindo a roda traseira, ok? Quando a gente fala de suspensões, a Dominar 200 tem suspensão invertida na dianteira, o que é superior à concorrência. CB300F, FZ25, Hunter 350, nenhuma delas tem suspensão invertida na dianteira, o que é muito legal e positivo, porque suspensões invertidas aumentam a performance, facilita a cópia do chão, então é sempre um projeto superior. A suspensão dianteira não tem regulagem de retorno, pré-carga, então se você quiser modificar um pouco a performance, você vai ter que brincar ali com os fluidos e etc, junto com o seu mecânico aí, junto com o seu preparador de suspensões. No quesito performance, achei que a suspensão dianteira está bem equilibrada, não incomoda na buraqueira, absorve bem as imperfeições do chão e não é molenga a ponto de ficar com aquela coisa difícil de controlar e de comandar. Então gostei da suspensão dianteira, vai bem e tá legal. Na suspensão traseira nós temos lá uma suspensão monoamortecida, né, ali no centro da balança, com reservatório de nitrox. Então isso normalmente aumenta a performance da suspensão e tá legal também a suspensão traseira, mas ela já entrega um pouco de imperfeições aí no seu quadril aí através do banco lá em cima. Então se você anda a 60 por hora numa avenida com mais imperfeições, com mais buracos, ela tende a te devolver um pouco sim isso para cima. Então é uma suspensão que pende mais para o duro e não é absolutamente confortável.
eu não posso exigir conforto absoluto de motos assim, tanto pelo preço, tanto pela categoria com que elas se encaixam. Normalmente motos de curso de suspensão mais longos, motos mais altas, elas sim entregam um conforto bem superior. Com relação à concorrência, achei que está bastante competitivo. As suspensões da Dominar 200 tá bem legal, com essa ressalva de que sim, a suspensão traseira vai te devolver um pouco as imperfeições, mas não achei que é uma suspensão absolutamente dura e desconfortável que vai ficar te incomodando. Não achei isso. Apesar dela passar um pouco essas imperfeições, mas no geral achei que está bem condizente com a categoria e com o estilo da motocicleta. Quando a gente fala sobre ergonomia, a moto é confortável, ela traz uma posição de pilotagem elevada, você fica com o tronco numa posição mais ereta. Ela tem uma particularidade que ela não tem guidão e tem semi-guidão, o que é bem atípico para essa categoria. E também normalmente o semi-guidão ele é feito para ele ser curto e te trazer numa posição mais fletida à frente para te trazer mais esportividade. Não é o foco da Dominar, essa motocicleta nasceu para entregar conforto e usabilidade urbana. E esse semi-guidão ele é elevado, ele tem uma angulação mais elevada e faz com que ele fique ali jogando você numa posição de tronco ereto. Acho isso um ponto negativo, principalmente para motos urbanas, porque dificulta ali, você perde espaço e lugares para você instalar um suporte de celular, um suporte de GPS. E motos urbanas é muito legal e útil que a gente possa plugar ali um celular no guidão para a gente poder usufruir do GPS, né? Então ela tem essa característica diferente, mas na prática eu achei que não trouxe um efeito tão positivo quanto a gente espera, principalmente pela dificuldade aumentada de você instalar um suporte. Mas a moto é confortável, não senti nenhum grande desconforto. O banco, ele é confortável para um uso urbano. Se você vai usar aí para deslocamentos do dia a dia, ele vai muito bem. Eu acho que você não vai precisar de fazer um upgrade. Claro que isso é muito relativo, né? Cada um tem uma expectativa com relação ao conforto, mas para mim eu não modificaria o banco original para um uso urbano. Se você vai viajar, vai ficar longas horas em cima, vale experimentar para ver, mas aí talvez vai precisar de um upgrade, uma capa ali talvez, para aumentar o conforto desse banco. Quando a gente fala do banco do garupa, ele é mais duro que o banco do piloto, então a garupa vai ficar mais confortável e o apoio das mãos do garupa ele é bem lá para trás, então ele não é tão ergonômico aqui para os ombros, você precisa jogar os ombros bem para trás para você conseguir alcançar. Então eu não achei que ficou muito ergonômico ali a pegada dos suportes ali do garupa, tá? No quesito encaixe do tanque, encaixou relativamente bem a minha perna no tanque, com algumas ressalvas. A primeira delas é que o banco ele é um pouquinho mais largo que o encaixe do tanque, então ele é um pouquinho mais elevado. Isso faz na prática com que na hora que você pressione o tanque na hora de enfrenagens mais agressivas, você sinta uma região mais alta bem na sua coxa, o que diminui o conforto. Então o ideal é sempre que o banco tenha a mesma altura do que o tanque, do que as carenagens, para não gerar uma diferença de relevo e fazer com que fique desconfortável. Na Dominar 200 é um pouquinho mais larga, me veio na memória a CB500X, que tem o mesmo problema, o banco ser mais largo que a carenagem, que o tanque. Então senti esse leve desconforto em frenagens mais fortes. E vocês sabem que eu tenho 1,77 m de altura, tem motos que a minha coxa não cabe, né? Não cabe no vão aqui. Na Dominar 200 coube, mas ela ficou no limite. Ali ela já tem um acabamento da carenagem, então talvez pessoas mais altas do que eu vai ficar com o joelho fora do vinco ali e pode trazer um desconforto. Então vale você sentar em uma, principalmente se você for mais alto do que eu, para ver se vai caber direitinho aí o seu joelho no tanque. No caso da Dominar, eu vou dar uma nota 7 pela ergonomia do tanque.
por causa dessas ressalvas, mas não me impediria de comprar a moto por causa disso. Então, por mais que eu achei que não foi um nota 10 ali, daria para tolerar e se acostumar com isso. Diferente, por exemplo, de uma Himalayan, que minha perna não coube ali no vinco do tanque, como eu já contei aqui no canal. Quando a gente fala de ergonomia de pedaleiras, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela é recuada, fica mais ou menos na altura do quadril, né? O seu joelho dobra e o seu pé volta mais ou menos para a linha do quadril. Então é uma pedaleira recuada. Não me trouxe desconforto, não é muito recuada, então tá ali dentro da média. Então é uma moto que encaixa ali na sua categoria, né? Pedaleiras recuadas tendem a melhorar o encaixe e a performance sua referente à moto. Então não poderia ser diferente para o estilo e categoria dessa motocicleta. Quando a gente fala de ergonomia dos botões, ela tem ali no geral botões nas mesmas posições tradicionais de sempre, corta-corrente na vertical, né, com o botão ali na vertical, de fácil acesso, sem problemas. Do lado esquerdo ali nós temos o farol, lampejador de farol, buzina e seta nas posições tradicionais de sempre. Uma única ressalva negativa que eu achei dos botões, da ergonomia dos botões, é que ela é um pouco longa, a seta, o botão de seta ele é um pouco alto demais e ali você tem que fazer uma extensão quase que completa no polegar. Extensão é esse movimento aqui, ó, de jogar o polegar para cima, quase que completa. Eu tinha que esticar meu dedo no meu máximo para conseguir alcançar a seta. É um ponto que eu acho que poderia, os botões ele poderia ter uma altura um pouquinho menor, para você não ter que ficar estendendo o dedo demais para alcançar. Então me dava ali um pouco de preguiça na hora de dar seta, porque eu tinha que esticar bastante o meu polegar esquerdo. Eu tenho uma mão relativamente grande, então pessoas com mãos menores podem ter mais dificuldade ainda para alcançar. Não é o fim do mundo esse tipo de coisa. Uma semana andando você já se acostumou e nem está pensando nisso mais. Então a ergonomia dos botões ali no geral estão muito boas, com essa pequena ressalva das setas que eu achei que ela poderia estar um pouquinho mais magrinha, mais baixa, para não ter que ficar estendendo demais o polegar para alcançar, ok? E repito, não é o fim do mundo e não deixaria de comprar a moto só por causa disso. A Dominar 200 tem um farol tradicional halógeno na dianteira, o que para mim é ponto positivo, porque barateia o dia a dia, o custo de manutenção. E é uma moto com proposta de ser barata, custo-benefício barato para você ralar ela aí no seu dia a dia. Então farol em LED, impactos, acidentes encarecem o conserto. Se der pau fora da garantia, você tá lascado porque custa caro de consertar. Lâmpada halógena não tem erro, é R$30, você compra uma nova de ótima qualidade, instala e já era, tá tudo bom e funcionando. Ela tem um refletor bem grande com luzes de posição ali logo embaixo. Então eu não vejo isso como ponto negativo. Eu não testei ela de noite com chuva, mas com esse refletor grande, com uma lâmpada tradicional halógena, imagino que ela ilumina consideravelmente bem aí de noite, tá? Na traseira ela tem lanterna em LED e as demais são incandescentes tradicionais, setas, luz de placa e etc. Acho que está dentro da categoria, dentro do preço
e não vejo como ponto negativo a ausência de farol em LED. Sou mais tradicional nesse sentido. A minha Versys 650 aqui tem lâmpadas halógenas tradicionais na dianteira também. Por mais que seja uma moto mais cara, não me incomoda o fato dela não ter LED na dianteira, porque de fato eu gosto mais pelo custo-benefício que uma lâmpada halógena te traz. Quando a gente fala sobre o painel, confesso que no geral assim não é um painel absolutamente lindo e moderno. Por exemplo, o farol da CB300F, ele é clean, pequeno, ele é mais moderno assim na sua apresentação, todo digital. Então ali na Dominar 200 é um painel legal, tá completo, ele é misto, o que eu gosto de painéis mistos, né, com medidores analógicos com ponteiro junto com telas de LCD. Então ele é misto, o conta-giro ali, ele é em ponteiro, que é legal, favorece a visualização, traz um pouco de um ar retrô, mais antigo. Gosto desse tipo de coisa, mas quando a gente vai para a concorrência, achei que os painéis da concorrência estão mais modernos e mais agradáveis aos olhos assim no design. Mas isso é só uma questão pessoal de cada um. O painel está bastante completo, tem informações de consumo médio, trip A, trip B, autonomia, indicador de marcha, luz de shift light, enfim, o painel está completo e mostra tudo o que você precisa saber para um uso normal, tá? Então, por mais que não tenha me agradado muito o design e a apresentação do painel, ele está completo e está assim competitivo com relação às demais. Um painel de uma Hunter 350, por exemplo, nem conta-giros tem, e o de todas as outras concorrentes tem. Uma questão que eu reparei ali no painel é que eu achei o acabamento dele meio molenga. Então você percebe ali que a carenagem ali próxima do painel, quando você passa em ruas esburacadas, ela balança, ela se move. Então passa uma impressão de fragilidade ali do conjunto do painel. Não sei se era só aquela unidade ou se todas são assim, mas sim, o painel ele balança um pouco na hora que você passa nas buraqueiras. Então gostei do painel, está bastante completo e competitivo, apesar de não ter esse ar tão moderno quanto uma CB300F, por exemplo. Então tá aí, o painel tá bem condizente, vai bem na Dominar 200. Quando a gente fala de acabamento, a Bajaj das motos que eu já tive contato, né, que é a 400 e a 200, as duas Dominar, as motos são bonitas. Se você olha assim, a moto impressiona, chama atenção, são motos bonitas, mas o acabamento das partes plásticas dos botões peca. O acabamento é ruim, tem rebarba, tem assimetrias, então não espere um acabamento muito primoroso ali nos botões. Quando a gente fala de acabamento das carenagens, estão bonitas, bem encaixadas, os vincos assim estão simétricos, não tem nada grotesco, tá legal. O acabamento da carenagem atrás assim tá legal, tá bonito também. Então os acabamentos plásticos da parte de carenagens tá legal e tá bonito, tá? Não tá ruim não. Quando a gente vai para o acabamento metálico de chassi, soldas e pinturas, os acabamentos metálicos estão bons também, com uma ressalva que o chassi da Dominar 200 ele é pintado em branco. Tem alguns pontos que essa tinta branca ela respingou em outros lugares que não era para ser branco. Então na hora de pintar ali não ficou tão protegido e respingou em alguns outros pontos. No vídeo dos mínimos detalhes eu mostro isso na prática, então dá para ver que o acabamento ali não ficou tão legal. De qualquer forma, isso é algo que você vai perceber se você olhar de perto.
De longe, a moto é bonita e eu acho que está tão bonita quanto as suas motos concorrentes aí, FZ25, Hunter e CB300F Twister. Então tá bonita e tá legal, sim. Quando a gente vai para o acabamento do motor, a Dominar 200 tem o motor pintado em preto, o que é muito legal, porque motores pintados eles envelhecem melhor, né? Então conforme ele vai tomando chuva, vai esquentando e esfriando várias vezes, o motor tende a ficar mais bonito ao avançar dos anos de uso. Mas o coletor do escapamento ali é pintado em preto, não é de inox, o que faz com que ele desbote rapidamente. Coletores que não são de inox e que são pintados, 10 mil quilômetros de uso ou até antes, ele já está perdendo cor e ficando com aspecto de barro ali, principalmente na primeira curva. Não é diferente na Dominar 200, a unidade que eu testei já estava desbotando e ela tinha ali, se eu não me engano, cerca de 6 mil quilômetros rodados. Então o escape não vai envelhecer bem, mas o motor vai, e já é superior, por exemplo, a uma CB300F que não tem a parte superior do motor pintada, também tem um escape que desbota. Em comparação, por exemplo, com uma CB300F, a Dominar 200 vai ter um envelhecimento melhor de motor. O escapamento é igual, todas essas que eu falei vão desbotar com o tempo. Quando a gente fala sobre preço, no caso da Dominar 200 na concessionária parceira que cedeu a moto para eu testar na Triple daqui de Campinas, ela está custando R$ 18.990, como eu estou colocando aqui na imagem. É um preço extremamente competitivo e a moto é muito competente. Tão competente que, na minha visão, ela compete até com uma CB300F que tem 100 cilindradas a mais. No uso prático, na performance, no tanto que a moto anda, o jeito que ela se comporta, as duas são muito parecidas e competentes num nível muito parecido. Só que uma CB300F custa 26, 27, às vezes até 28 mil reais em algumas regiões do Brasil, o que é um preço exagerado, caro demais. Então, sem dúvidas, a Dominar 200 tem um custo-benefício excelente. Ainda no assunto de custos, a Dominar 200 ela tem revisões a cada 4 meses ou 5 mil quilômetros, o que é uma frequência alta. Então é uma moto que vai incomodar aí no quesito manutenções, porque a cada 4 meses ou 5 mil quilômetros você vai ter que se preocupar com uma concessionária para você manter a sua garantia. E aí entra o principal ponto negativo da Dominar 200, que é a baixa quantidade de concessionárias no Brasil. Atualmente a gente tem em Campinas, São Paulo, Santa Catarina e tem mais uma cidade que eu esqueci e eu vou deixar aqui na edição para vocês. Então tem em poucos lugares e isso dificulta, já que a moto tem uma frequência alta de manutenções associado a baixa quantidade de concessionárias, então dificulta a vida do consumidor de ter esse atendimento de pós-venda. Se você mora na mesma cidade que tem a concessionária, ótimo, mas se você não mora, vai dificultar para você. No caso de Santos, São Paulo e Ribeirão Preto, São Paulo, a Bajaj tem um sistema de transporte da sua motocicleta a cada 15 dias para suas concessionárias, o que facilita para você. Então você pode entregar a moto e a concessionária se responsabiliza de buscar e de levar para manutenção para você. Então achei isso legal, é uma maneira de facilitar a sua vida e de melhorar a sua experiência no pós-venda. Então dá para perceber que a marca ela está implementando complementos que a gente não costuma ver por aí
para facilitar a sua vida, porque ela reconhece que baixa quantidade de concessionárias é um ponto negativo. Então vale você pensar aí, dependendo de onde você está, se compensa para você ou não ter que fazer revisões a cada 4 meses e 5.000 quilômetros com uma concessionária fora da sua cidade onde você mora. Então, sem dúvidas, esse é o principal ponto negativo da Dominar 200 e de qualquer uma Bajaj aqui no momento, na situação atual do Brasil. Quando a gente fala sobre custo de manutenção, não considero que seja caro, tá? Tô deixando aqui a tabela de manutenções da Dominar 200. Eu achei que tá bem legal os custos de manutenção, então não posso dizer que é um ponto negativo o custo depois aí para você manter a sua Dominar 200. Então perceba como o custo-benefício está bastante interessante. Não é uma moto cara de comprar e não é uma moto cara de se manter. Então pode ser que ela encaixe muito bem aí na sua guerra diária, no seu dia a dia, se você está visando economia. E outra coisa relacionada a dinheiro é o seguro. A Dominar 200 não está no top 10 de motos mais roubadas do ano passado. Então não é uma moto muito visada. A gente sabe que a Dominar 400 ela vem sendo mais visada e tendo mais casos de furto e roubo. A Dominar 200 tem tido menos casos, então no geral, estatisticamente, não é uma moto visada para roubo, o que facilita aí no seu dia a dia, principalmente se você mora em grandes cidades, né, estacionar a moto na rua e etc. O custo do seguro tende a cair, ser menor, então é um ponto positivo. Se você pega as concorrentes da Yamaha e Honda, por exemplo, elas são absolutamente visadas e estão sempre no top 10 de motos mais roubadas. É um ponto negativo lá nas outras e no caso da Dominar 200 é um ponto positivo. Sem dúvidas, é uma moto absolutamente urbana que você vai usar na sua guerra diária, nos seus deslocamentos diários, nos seus deslocamentos urbanos. É uma moto que tolera as rodovias até que bem, aquele motor é nervoso, tem um fôlego legal, como eu já citei anteriormente aqui. Então, se no seu uso diário, nos seus deslocamentos urbanos, você entra em marginais, em anéis viários e anda na rodovia, é uma moto que anda bem na rodovia dentro de um uso racional. Então, sem dúvidas, se você busca uma motocicleta para uso urbano e se esse uso urbano entra a rodovia junto, a Dominar 200 é plenamente capaz de entregar uma performance legal para você. No quesito terra, obviamente que toda moto vai na terra, mas não é uma moto com essa proposta, não tem rodas, pneus e suspensões para isso, então não vai ter essa versatilidade. E para viagem é uma moto que, como eu disse, encara bem a rodovia, mas não é uma moto feita para isso, né? Não tem banco tão confortável para isso, então não tem uma performance de motor absolutamente espetacular para você usar longas horas na rodovia. Então não é uma moto que nasceu para viagem também. Claro que se você quiser viajar com ela, não tem problema, você vai viajar com ela.
tá? Mas ela nasceu para entregar excelente performance no uso urbano. Então é para isso que eu indico uma moto dessa. No Instagram eu sempre deixo uma caixinha de perguntas para vocês mandarem lá as dúvidas que vocês querem saber sobre a moto que eu vou testar. Todas as perguntas que vocês mandaram eu já respondi aqui ao longo do roteiro que eu já tinha escrito, mas faltou uma e eu vou responder ela agora. E a pergunta é: Ricardo, vale a pena ter a Dominar 200 como uma segunda moto? E a minha resposta é sim. No caso, vou dar o meu exemplo, eu tenho só a Versys 650 e para o uso urbano é moto demais, é pesada, explosiva de performance, então para o uso urbano ela não é tão legal. Então no meu caso aqui, se eu tivesse uma Dominar 200 junto com a Versys 650, casaria muito bem e no meu dia a dia, sem dúvidas, eu usaria a Dominar 200 ao invés da Versys 650 aqui. Então casa muito bem com uma moto urbana, como eu disse, ela é econômica, tá com custo-benefício legal, não tá tão visada para roubo, então vai casar muito bem, sem dúvidas, com uma segunda moto, ok? Quero encerrar aqui esse vídeo de avaliação com a pergunta: Ricardo, você teria uma Dominar 200? E a minha resposta é sim. Gostei demais da motocicleta, muito competente, esse motor tá fantástico, tenho gostado bastante desses monocilíndricos da Bajaj, são muito competentes, fortes para a categoria e a moto é bonita, econômica, custo-benefício interessante. Sem dúvidas eu teria uma Dominar 200, teria também uma Dominar 400, como eu já citei em outros vídeos aqui do canal. Então eu gostei. Vale você visitar uma concessionária, se você for aqui da nossa região de Campinas, dá uma encostada lá na Triple, ali onde tem a Triumph, Bajaj e KTM, tudo ali no mesmo prédio. Então visita o pessoal lá, chama o Pablo no WhatsApp, que está aqui na descrição, para você tirar suas dúvidas, agendar ali um test ride, sente, ande na moto e veja se ela vai fazer sentido para você. Porque para mim faria muito sentido. E eu gostei demais da moto, gostei mesmo, e está muito competitiva com as suas concorrentes, tá? Fico feliz de ver novas marcas chegando aqui no Brasil e torço demais pela concorrência, porque nós consumidores somos os maiores beneficiados. Quanto mais concorrência, mais opções e melhor preço a gente encontra. Que a Dominar 200 seja muito bem-vinda aqui no Brasil. A Bajaj está fazendo aí quase um ano aqui de existência no nosso país e tenho gostado bastante das motocicletas que eles trouxeram até o momento. Se você achou que tudo isso aqui foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e mais uma vez, obrigado Triple por ter cedido a moto e por essa nova parceria aqui, que outras motos virão aí no futuro aqui no canal. Um abraço e até a próxima.